Boa noite! Boa noite a todos. Eu sou Maíra, meu nome é Maíra Luz, eu sou pediatra, eu sou pneumopediatra e eu tô super honrada de estar aqui com vocês. É uma casa muito querida. Hoje é 21 de junho e toda vez que a gente vai falar de alguma coisa que tá ligada a coronavírus, a gente precisa datar. Porque tudo que a gente fala de coronavírus, o que a gente fala hoje pode ser que não seja a mesma coisa que a gente vai falar amanhã, tá? Então, na verdade, eu conversei com o pessoal da casa, pedi para conversar um pouquinho com vocês sobre as vacinas de Covid, o coronavírus, para trazer um pouquinho do que eu conheço, das informações que eu tenho, para vocês, para que vocês possam divulgar a informação, divulgar a informação que é informação que vocês tiveram de qualidade, sem que a gente passe só a replicar e encaminhar mensagens sem a gente saber a fonte, sem saber quem é a pessoa que está falando, porque tem muitas coisas que a gente se arrisca quando a gente faz isso. Eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje é uma palestra completamente diferente do que vocês estão acostumados. O tema é completamente diferente mas não deixa de ser informação que salva. A informação é super protetora, a informação salva e é por isso que eu tô aqui. E aí eu vim fazer uma conversa com vocês sobre vacina. Acho que eu já posso começar, não sei se eu espero mais um pouquinho ou se eu posso começar, não sei também, gente, tô super crua no negócio aqui, não sei se dá pra ler alguma coisa de mensagem, que eu tô acostumada a fazer a live no Instagram, não tô acostumada a fazer live aqui, então eu vou aprendendo com vocês. Tá certo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre, eu vou fazer uma leve pincelada sobre o assunto de vacinas. Eu quero falar para vocês sobre vacinação, quero falar para vocês sobre responsabilidade em vacinação, riscos, coisas que ainda deixam a gente meio preocupados. Eu estou um pouco preocupada com as coisas que eu tenho visto por aí, das pessoas comentando, e então por isso que eu pedi para vir conversar com a comunidade para que a gente pudesse encher vocês de informações. Bora lá. Vamos lá, vamos falar primeiro das vacinas. Se você ainda não se vacinou porque não chegou a sua idade, quando chegar a sua idade, quando chegar a sua vez, vá ao posto de saúde o mais rápido possível. Eu sempre falo que é assim, cada dia conta. Então, cada dia que você for lá para falar, para tomar a sua vacina, cada dia que você for lá é um dia que você está produzindo anticorpo, é um dia que você protege a pessoa que está do seu lado, é um dia que traz para você proteção e traz para a pessoa que convive, para as pessoas que convivem com você também proteção. Se você já foi vacinado, não significa que você pode sair por aí sem máscara, pode voltar a aglomerar. Também você vai precisar de álcool em gel, enfim, todas as medidas protetivas não farmacológicas você também vai precisar. Ué, mas pra que eu vou me vacinar então? Se eu vou precisar desse monte de coisa e minha vida não vai mudar nada. Vai mudar. Quando muitas pessoas se vacinarem. Quando uma pessoa só se vacinar, ela diminui o próprio risco de não ter doença, ela reduz muito o risco de não internar, ela reduz muito o risco de morrer, mas ela ainda tem o risco de se infectar. Por isso, mesmo recebendo a vacina, a gente tem que continuar usando máscara, lavando a mão e não aglomerando. Quando a gente vai conseguir se livrar de tudo isso? Quando muitas pessoas tomarem a vacina.
Quando poucas pessoas tomam a vacina, a proteção é nossa e pequena. Quando muitas pessoas tomam vacina, a proteção já é a gente já consegue uma proteção maior também de não se infectar. E quando a gente fala em vacinação em massa, a gente está pensando em proteger as outras pessoas. Não só. A gente fala o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, eu não, muitas pessoas falam isso. Vacinação é um pacto coletivo, não é um pacto, não é uma proteção que eu faço a mim mesma só. Então é muito importante que eu vejo muito, eu vi uma conversa que as pessoas estão escolhendo qual vacina tomar. Deixa eu ir nesse posto para ver qual vacina que tem, porque aí eu vou ter menos reação. Eu vou estar aqui naquela vacina para tomar eu vou tomar aquela vacina porque eu acho que ela é melhor, que ela vem de não sei onde. Gente, agora o nosso grande objetivo é reduzir o número de infectados. E quando eu reduzo o número de infectados, eu consigo proteger as pessoas mais vulneráveis. Quando eu fiz uma publicação esses dias falando sobre a história de que as pessoas não podem escolher vacina, contaram para mim, algumas pessoas contaram para mim a história de que eu soube de fulano que tomou a vacina e internou, eu soube de fulano que tomou a vacina e faleceu, enfim. Algumas histórias assim. O que acontece? Por que que isso acontece com as pessoas? Nós estamos num ambiente em que pouquíssimas pessoas estão protegidas. Então, muitas pessoas ainda podem se infectar. Como essas pessoas podem se infectar, elas podem passar muita carga viral para as outras pessoas. Quando elas passam muita carga viral para as outras pessoas, dentro dessas pessoas, a gente vai ter algumas pessoas que são mais vulneráveis. Quem são as pessoas mais vulneráveis? Os idosos, por exemplo. Os idosos, mesmo eles tomando a vacina, eles tomam a vacina, eles recebem a vacina, eles sim, provavelmente a maioria das pessoas produzem os seus anticorpos, e respondem bem caso eles encontrem com o vírus. O que é responder bem? Qual que é o nosso objetivo como técnico? O nosso objetivo é que as pessoas não internem, que as pessoas não tenham doença grave, que as pessoas não passem pelo sofrimento de uma internação. A gente quer que as pessoas fiquem, se tiverem a doença, que seja uma doença mais simples. Esse é o grande objetivo da vacina. Que as pessoas não passem por todo esse sofrimento, né? E quando eu tenho poucas pessoas, quando eu consigo vacinar mais pessoas, eu consigo proteger essas pessoas que são mais vulneráveis. Quem? Os idosos. Por que os idosos a gente tem que proteger? Porque os idosos têm um fenômeno que chama imunossenescência. O que é isso? O sistema imunológico do idoso, ele também vai envelhecendo. Como o sistema imunológico do idoso ele também vai envelhecendo, quando a gente aplica a vacina no idoso, ele produz um monte de anticorpo, produz anticorpo. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente consegue manter aquela produção de anticorpo. E mais, a gente não sabe quanto de anticorpo ele conseguiu produzir. Então, a gente não sabe quanto aquela defesa é ótima. Aquela defesa talvez seja um pouco mais fraquinha. E aí, como que eu vou fazer para proteger esse idoso? Esse idoso tem que continuar usando todas as medidas protetivas. 2, a população ao redor desse idoso tem que estar vacinada. Então, a minha mensagem para vocês é: o dia que chegar a sua hora de se vacinar, não importa a vacina que está lá. Hoje é questão de caridade. Hoje, se você for se vacinar, você está se protegendo. Você está protegendo a pessoa que está do lado, porque a gente não sabe ainda hoje quem são as pessoas que evoluem bem com a doença e quem são as pessoas que evoluem mal. Infelizmente, ainda é uma roleta russa. A gente conhece alguns riscos maiores, que são as pessoas que têm comorbidades, que são as pessoas, são os mais idosos. A gente já conhece
esses riscos, né? Que a gente já tá tão comum isso, a gente fala o grupo de risco, a gente já conhece esses riscos. Mas a gente não sabe quem são as pessoas que estão fora desse grupo de risco super conhecido e que vão evoluir mal. Tem família que foi devastada pela doença e que a gente teria protegido se a gente tivesse a vacina para essas pessoas e para as pessoas ao redor delas. Uma pessoa protegida, ela deixa de infectar 100, que deixa de infectar 100, que deixa de infectar 100. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Quando a gente vai lá, levanta a blusa e toma a vacina, a gente está protegendo a nós, as pessoas ao nosso redor e gente que a gente nem conhece, que está longe. Então, a primeira grande mensagem que eu quero dar para vocês é: chegou a vacina na sua idade, é no mesmo dia que tem que ir. Não tem que ficar pensando, acho que eu vou amanhã, vou depois de amanhã, vou depois. Não, gente, chegou a vacina, vá se vacinar, tá? Quanto mais rápido você vai, mais rápido você produz anticorpo, menor a sua chance de adoecer, menor a sua chance de ficar doente grave, menor a chance da pessoa que está do seu lado se infectar e por aí vai, tá? Qual vacina que você vai tomar? Qualquer uma, a vacina que tiver no posto. Até o povo tá brincando com isso daí, falando assim, que a marca que as pessoas têm que tomar é a vacina a que tiver, essa. Não importa se você vai tomar Coronavac, se você vai tomar Janssen, se você vai tomar AstraZeneca, se você vai tomar Pfizer, não importa, tá bom? Agora, alguns mitos aí que eu quero derrubar. Eu queria falar muito rápido, eu queria falar em 15 minutos para que não ficasse um vídeo muito longo. Mas a minha introdução foi meio longa. O que eu quero falar para vocês agora é o seguinte. Sobre o medo das pessoas de algumas vacinas. Então, o que aconteceu? O que eu vi em alguns postos de saúde? Então, as pessoas foram se vacinar, chegaram lá, e aí, numa época em que a gente tinha pouca Coronavac, tinha mais a AstraZeneca e a Pfizer. Então, as pessoas chegaram para tomar vacina e falaram, eu quero tomar qual? Vou tomar AstraZeneca ou vou tomar Pfizer? Ela não sabia qual que ela ia tomar. Chegava lá, a pessoa falava assim, olha, não tem a Pfizer. Então não vou tomar. As pessoas davam meia volta e iam embora. Pelo amor de Deus, gente, não pode dar meia volta e ir embora. Tem que tomar a vacina que tiver. Mas eu tenho medo de efeito colateral. Não, você tem que ter medo da doença. Você tem que ter medo de matar outra pessoa. Você tem que ter medo disso. Você não pode ter medo de vacina. Uma vez a Anvisa liberou a vacina, você tá super tranquilo para tomar. Vacina, a Anvisa é um órgão super sério, super responsável. Eu tive a oportunidade de ver toda a transmissão e todo o estudo que eles fizeram sobre as vacinas. E quando eu vi tudo aquilo, gente do céu, dá um orgulho imenso, imenso. Eu já tenho um orgulho imenso do nosso sistema de vacinação. E fico muito feliz que foi assim que a Anvisa, com o mesmo rigor que a Anvisa participou da liberação das vacinas no Brasil. E todas as vacinas que a Anvisa liberar no Brasil, você pode tomar de olho fechado, você não tem que ter medo. Então vamos falar de efeito colateral, que eu sei que é um grande medo do pessoal. O que acontece é o seguinte, os efeitos colaterais, eles são mais raros, eles não são comuns. Como, na verdade, a gente está tendo muitas pessoas vacinadas, como o número de pessoas vacinadas fica muito grande, quando o número é muito grande, uma porcentagem que era pequena passa a ser um número maior de pessoas, mas dentro do número de pessoas vacinadas são poucas. Essas pessoas que têm algum efeito colateral, geralmente são efeitos colaterais mais simples e que se encerram como quem desliga uma chave geral em 48 horas. Você tá quebrado, sei lá, tive dor no corpo. Tô com dor no corpo, tô mal, dor no corpo, malzão. Passou 24 horas, dá 48 horas, se encerra, porque é efeito colateral de vacina. A gente tem a sensação de que vai ser uma doença, de que vai se prorrogar por muito tempo, porque a gente tem a nossa memória de doença. Só que não, é vacina. Vacina efeito colateral de vacina, tem hora e data para acabar. Então,
entre 24 e 48 horas, aquilo se encerra. Normalmente em 24 horas se encerra. Então, pode ficar tranquilo que normalmente efeitos muito baixos, muito simples, muito tranquilos, que você entre 24 e 48 horas você fica zerado. Vamos falar das vacinas que a gente tem aqui no Brasil? Primeiro, Coronavac. Coronavac, os efeitos colaterais são mais brandos. Normalmente uma dor no corpo, tem algumas pessoas que relataram uma enxaqueca leve. Que mais que a gente teve? Acho que foi isso, não teve nada demais. Normalmente esses efeitos, dá uma mialgia às vezes, e normalmente esses efeitos estão mais relacionados aos adjuvantes do que em relação à própria vacina, porque é uma vacina de vírus inativado, é um vírus enfraquecido, que não, tranquilo, só para mostrar para o corpo, ó, é este aqui que você precisa se proteger, tá vendo esse vírus aqui? Este aqui, proteja-se, aprenda a matar ele, que ele tá vendo esse aqui, que não faz nada? Ó, olha bem, analisa, vê como produz anticorpo. É assim que faz a Coronavac. Aí a gente tem a AstraZeneca, que é a Fiocruz, que é que tá produzindo lá no Rio. O que mais que o povo chama? Enfim, a Oxford, todas elas são a mesma vacina, tá? Quando você chegar no posto e falarem pra você, eu tenho a Oxford, é a mesma da Fiocruz, é a mesma da AstraZeneca, tá? Essa vacina dá um pouquinho mais de reação, a reação normalmente é febre, dor no corpo, dor de cabeça, às vezes uma parestesia leve, nada demais, tá? Que dura até entre 24 horas e 48 horas. Se for só dor, só reações simples, segura um pouquinho. Não tomou vacina, toma remédio, isso é um erro, tá bom? Não tomar vacina, toma remédio, isso a gente atrapalha o sistema imunológico, a gente precisa que o sistema imunológico produza anticorpo. Então a gente tem que ajudar o sistema imunológico a produzir anticorpo, a gente não vai ficar tomando, acabei de tomar vacina, então vou tomar dipirona, Tilenol, enfim, não, isso atrapalha, não atrapalha o sistema imunológico, ajude o sistema imunológico, espera um pouco, segura, calma, não é qualquer dor de cabeça simples que você vai lá e toma o remédio. Segura um pouquinho, tá? Que mais? Aí tem a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer é uma vacina que tem o efeito colateral também mais tranquilo, mais parecido com a da Coronavac, que é dor local. Geralmente é dor local, bastante o relato de dor local, que é só colocar uma compressinha. Nada demais. Também não vai tomar remédio porque tá com dor local na vacina, né, gente? Tem que segurar um pouquinho esse negócio de qualquer coisa medicar. E a vacina da Janssen, que é a vacina que tá chegando aí. Vem aí... vem doação, vem vacina que a gente comprou. Enfim, a vacina da Janssen, o que ela tem de interessante, ela também pode dar essas reações que eu falei. Todas eu recomendo que vocês segurem um pouquinho para se medicar. Não é necessário se medicar desesperadamente assim que tem o sintoma. E a vacina da Janssen, ela tem uma vantagem que ela é de aplicação em dose única. Ou seja, tudo que vier aqui é igual a número de pessoas já protegidas. Então, essa é uma vantagem, mas não significa que você vai chegar no posto e falar: oi, tudo bem, só quero Janssen. Jamais, tá bom? Você vai tomar a vacina que tiver. Por quê? Porque essas contas aí, quem tem que fazer, quem tem que pensar, não somos nós, quem tem que fazer isso é o governo que está disponibilizando, distribuindo, comprando, enfim, eles que têm que fazer esse cálculo, tá bom? Não é a gente que vai calcular, a gente vai simplesmente fazer a nossa parte, que é muito simples. Pegue o seu RG, seu comprovante de residência, vá ao posto de saúde quando chegar a sua idade, tá bom? Deixa eu lembrar de mais algumas perguntas que as pessoas têm. Quando eu tomar a vacina, eu posso me reunir com um grupo de pessoas que também tomaram a primeira dose? Não. Quando você toma a primeira dose, você ainda não está protegido, você está parcialmente protegido, você está caminhando para estar protegido e você só estará protegido depois de 15 dias da segunda dose.
tá bom? Aí depende do fabricante, aí sim você precisa saber qual que é o fabricante que você tomou a primeira dose. Então, você tomou a primeira dose da Pfizer, a segunda dose é Pfizer. Você tomou a primeira dose Coronavac, a segunda dose Coronavac. E assim vai. Primeira dose da AstraZeneca, segunda dose AstraZeneca. Tomou a Janssen, não precisa de segunda dose, tá bom? Aí você precisa saber o fabricante, porque ainda não há estudos mostrando intercambiabilidade entre as vacinas. O que é isso? Se eu tomar Coronavac e depois eu tomar AstraZeneca, eu continuo protegido igual? Não sabemos, não tem estudo ainda falando sobre isso. Então, por enquanto, a gente vai fazer o seguinte: tomou Coronavac na primeira dose, vai tomar a segunda dose, a da Coronavac. E aí, quando você tiver tomado a primeira dose, você vai continuar usando máscara e fazendo tudo isso daí. E outra coisa que eu acho importante, então já falei das vacinas, se vocês tiverem mais algumas dúvidas aí sobre as vacinas, vocês me perguntem, porque eu não quero me aprofundar muito no assunto, eu vim aqui, na verdade, com a intenção de derrubar esses mitos aí, de que as pessoas só podem tomar a vacina X ou vacina Y, que a vacina tal é uma vacina ruim. Coronavac, por exemplo, é uma vacina que me deu até o... Eu fiz questão de despender um pouquinho do meu tempo para responder algumas pessoas no meu Instagram sobre isso, porque as pessoas têm alguns conceitos errados. A Coronavac, por exemplo, quando eles fizeram o projeto Serrana, o projeto Serrana é um projeto lindo demais, um projeto super bem feito. Ele foi feito exclusivamente com a Coronavac e ele mostrou que quanto mais pessoas vacinadas, maior é a proteção de todas as pessoas. E todas as pessoas foram vacinadas com a Coronavac. Ou seja, se todas as pessoas tomaram aquela vacina, a gente consegue proteger várias pessoas. Por exemplo, e é muito importante que a gente precisa pensar nas crianças. As crianças não têm até agora, elas não têm nenhuma programação de serem vacinadas. Elas não têm outra medida. Elas usam máscara ainda meio que mais ou menos. Algumas crianças usam bem, outras crianças não. A única forma que a gente tem de proteger as crianças muito é se a gente fizer uma imunidade em volta delas, como tomando vacina. Então a gente vai conseguir proteger as crianças, sim. A hora que 75% da população tiver tomado a vacina, a gente fica tranquilo que as crianças estão protegidas. Então olha o tamanho da nossa responsabilidade. Outra coisa também importante sobre a Coronavac que eu queria falar para vocês é que se eu tenho um monte de dados e gráficos e estudos mostrando que quando a gente os idosos, nossos idosos aqui do Brasil, principalmente de São Paulo, mas aqui do Brasil, até mais ou menos uns 67 anos, por aí, a maioria tomou Coronavac. Os profissionais de saúde, a maioria tomaram Coronavac. E o que a gente percebeu neste grupo? Caiu absurdamente o número de internados. Isso a gente tem em dados, tá? Então tem números de pessoas. Então assim, eu tinha, sei lá, tinha 1000 pessoas internadas, hoje eu tenho 200 pessoas internadas na idade acima de 67 anos, tá? Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não sei os números exatos. Mas a gente tem esses dados. O número de infecção diminuiu? Não, o número está altíssimo. A gente infecta hoje, cada pessoa infecta 103 pessoas. Isso é um absurdo, está explodindo. A gente está subindo assim, ó, para o alto e avante de contaminados. E mesmo assim, os idosos está diminuindo o número de idosos internados. Então, gente, é muito tranquilizador. E eu fico muito em paz. E eu quero que vocês fiquem em paz. Eu mando constantemente para as pessoas que tomaram Coronavac, eu mando textos, gráficos, para tranquilizar essas pessoas que é uma vacina boa, que tomaram uma boa vacina, e que sim, a gente precisa muito dela. Porque sem ela a gente não vai conseguir controlar tudo isso. Então, você chegou no posto de saúde, tem Coronavac, tome, pelo amor de Deus. Tome, depois se você quiser escolher outro dia, o ano que vem, se você quiser escolher vacina quando tiver no particular, escolha. Agora não é hora de escolher vacina.
E não tem uma melhor que a outra. A vacina só vai ser boa mesmo, só vai ser... muito obrigada aí quem falou que a vacina é o caminho, é isso. A vacina só vai ser realmente muito eficaz, e é isso que a gente consegue ver no estudo de Serrana, que a vacina fica muito eficaz, que é quando a gente faz estudo de fase 4, que é quando a gente aplica a vacina na população. A vacina é muito eficaz quando a vacina ela é aplicada em mais de 75% da população. Então eu preciso que todo mundo se vacine. Como a gente pode ajudar nisso? Nós. Você recebeu um WhatsApp, um texto, qualquer coisa falando sobre um médico que você não sabe quem é, sobre um texto que você não sabe que texto que é, qual que é a fonte esquisita, não é uma fonte que você conheça, não repassa. Nem que for para perguntar para a vizinha, olha que absurdo que eu recebi, não repasse, porque isso espalha. Não só a gente tem que se abastecer de boa informação, como também nós temos que frear a informação ruim. Porque uma hora essa informação ruim vai cair na mão de uma pessoa que está em dúvida se toma ou não toma vacina. Essa pessoa que está em dúvida vai desistir de tomar a vacina. Ela será uma pessoa menos a tomar a vacina, que pode ser uma pessoa que fique muito doente, que infecte várias pessoas, e essa pessoa pode contaminar uma pessoa que pode ficar doente, mal, falecer, enfim. Entende o tamanho da importância de frear uma informação falsa? É muito importante. Então, assim, esses dias circulou, não sei se vocês viram, um banner do Ministério da Saúde, que não era um banner com o Zé Gotinha falando, a vacina da meningo ACWY para a idade de tal. Eu não sei de quantas pessoas que eu recebi isso aí, eu recebi de um monte de gente. Era simplesmente um cartaz feito no celular. Uma pessoa fez e mandou para outra, e aquilo se espalhou de um jeito que eu recebi de um monte de gente. E não era uma informação verdadeira. Porque às vezes a pessoa pergunta, manda para um e só pergunta. Quando vê, o negócio vai. Então chegou até você, freie. Quando você freia uma falsa informação, o que a gente chama hoje de fake news é uma falsa informação. Se você frear uma falsa informação, você está salvando algumas pessoas e você nem imagina. Essa é uma coisa que eu queria pedir para vocês que vocês fizessem. Segunda coisa. Quando alguém falar para vocês que não vai se vacinar por razão A ou razão B, a briga nunca é o caminho. Quando a pessoa fala, eu não vou tomar vacina, porque isso, porque aquilo outro. Eu, por exemplo, me coloquei à disposição, e eu tô falando para vocês aí, meu Instagram, depois as meninas marcam meu Instagram para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma vacina, ou algum tipo de doença com vacina, enfim, com vacinação de Covid, que vocês estão em dúvida, alguma pergunta que fizeram para vocês, pode me perguntar, que eu quero ajudar a responder. E é isso que eu quero que vocês façam. Vacina não é política. É um absurdo pensar nesse tipo de coisa, tá? A vacina, ela não tem lado, ela não tem nada. Ciência não tem nada. Eu vi outro dia a doutora Luana falando um negócio que eu achei fantástico. Ela disse que tem ciência ruim e ciência boa. Não tem ciência lado A, lado B, partido isso, partido aquilo, tá bom? Não existe vacina de tal partido. Vacina é vacina. Vacina é a salvação dessa bagunça. Cada pessoa vacinada é uma porta abrindo de um comércio abrindo. Se a pessoa tomou, outra pessoa vacinada é um salão de beleza que está abrindo. Outra pessoa vacinada é um idoso que está podendo sair na rua nesse momento. É isso. Cada pessoa vacinada é o tempo abrindo. E esse tempo está lá esperando a gente. A gente só vai ter ele de volta quando todo mundo, ou melhor, 75% da população estiver vacinada. E é nosso trabalho. Eu falo que é um trabalho de formiguinha. Eu faço isso paciente por paciente, pessoa por pessoa que me fala que não vai se vacinar. Eu vou e converso, eu explico. Quantas pessoas eu já consegui esclarecer e ajudar dessa forma. Não é discutindo, não é brigando, não é gritando, falando você é isso, você é tal partido, você... Não é. O caminho é diferente, o caminho é caminho da conversa. Por que você vai fazer isso? Não é melhor? Você sabia que se você tomar vacina é assim, assim, assado? Você sabia que você vai conseguir proteger o meu filho se você tomar vacina?
Sabia que você vai conseguir devolver os 2 anos que meu filho não teve da infância dele, se você tomar sua vacina? É por aí, tá bom? E aí, por último, eu quero falar pra vocês 2 minutinhos sobre máscara, pode ser? Enquanto eu não levo a bronca das meninas, eu vou falar. Ó, 2 minutinhos eu quero falar sobre máscara. Quero falar pra vocês que, assim, a gente tá num momento que a infectividade tá muito alta, tá? Então tem muita gente sendo infectada, então a gente precisa saber qual máscara que a gente pode usar. E tem que usar máscara, tá? A gente não está num momento que, já estamos com 30% da população vacinada, vamos tirar a máscara. É igual a morrer. É o erro que a gente fez, humanidade, que a gente fez no Chile. O povo achou que podia abrir as portas e desencanar de algumas medidas protetivas, que é uma das medidas protetivas, vacina é uma das medidas protetivas, o resto são todas essas que vocês já conhecem. Quando a gente se protege, continua usando máscara, a gente se protege, protege o outro. Então, máscara tem que usar. Eu já tomei vacina, tem que usar. Minha avó tomou vacina, vou tirar a máscara. Não, você tem que usar máscara. Você pode estar infectado e não saber infectar sua avó, tá bom? A gente só vai poder tirar a máscara, esse mundo vai chegar quando a gente chegar a 75% das pessoas vacinadas. Entenderam? Este é o caminho. Como é que a gente vai fazer com máscara? Quanto mais segura a máscara, melhor, tá? Eu sei que tem pessoal que faz um trabalho voluntário aí e eu recomendo que todos vocês pensem na máscara para usar, tá? Máscara segura hoje, no jeito que a gente tá de transmissão e na realidade que a gente tem hoje no mundo, né? Porque no começo da pandemia a gente tinha uma história de que a máscara era para os profissionais de saúde, segura aí, pessoal, só eles podem usar, tudo. A gente não tinha insumo, a gente não tinha nada, era o caos. Agora a gente já tem material, a gente já tem máscara para todo mundo usar. Então dá para vocês escolherem a máscara que vocês vão usar. Eu recomendo que vocês usem a máscara que a gente chama de PFF2. Eu trouxe aqui 3 para vocês verem. Esta daqui, ó. Quer ver, ó? PFF2 sem válvula, tá? Não pode ter válvula. Qualquer marca, essa é uma delas, tá fechadinha, tá? PFF2 é o nome da máscara. É o nome do tipo da máscara. É a máscara que mais protege vocês. Ela é super confortável, ela protege até 95%, entre mais ou menos uma média de 95%. Pensa assim, se você for vacinado com máscara, a proteção fica bem alta, né? Então, uma máscara que protege mais ou menos uma média de 95%, se ela for bem usada e bem vedadinha, deixa a gente bem tranquilo, né? Essa daqui, ó, é uma delas. Essa aqui é a minha, que eu uso bastantão. Essa não é uma máscara descartável, tá, gente? É uma máscara que você reusa enquanto ela tiver uma boa vedação. Máscara é filtração, vedação e conforto, tá bom? Se tiver as 3 coisas, a gente pode ficar tranquilo que a pessoa tá bem protegida. Então, enquanto esse elástico aqui, ó, tiver bom, tiver fazendo a vedação boa, vocês podem usar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca. Deixa eu tirar aqui pra ver se eu consigo me ver. Não sei. Não consigo. Ó, a gente coloca aqui atrás, um elástico pra cima, outro elástico pra baixo. A gente ajusta, acerta aqui o nariz. O importante é ter a vedação, tá vendo? Não pode passar o ar. Não passa nem o ar, ó. Quer dizer, pra fora daqui da máscara. Claro que aqui eu tô respirando super bem. E eu fico ótimo, eu fico super confortável. Eu adoro essa máscara. Ficaria horas aqui falando com ela e eu passo horas no dia com ela. Essa máscara protege vocês, tá bom? Protege vocês super bem. Não entrar bicho nenhum por lugar nenhum, ó. Show. Aí, muito bem. Cheguei do trabalho, do serviço, do transporte, o que eu faço? Eu vou e tiro a máscara assim. Tirei. Eu vou pendurar ela e eu vou deixar ela lá penduradinha. Não vou usar amanhã eu uso outra.
Aí você faz assim, uma máscara para segunda, uma para terça, uma para quarta, uma para quinta, uma para sexta e deixa descansando. Você vai ter 7 máscaras, você vai poder usar até esse caos acabar. Ou até o elastiquinho ficar fraco, tá bom? Queria falar pra vocês sobre máscara de pano. A segunda máscara que protege mais a gente... Deixa eu derrubar aqui. É a máscara cirúrgica, tá? Máscara cirúrgica de preferência, a máscara cirúrgica tripla. Aí a gente passa aqui, aqui, aqui. Ajusta bem no rosto. Tem que fazer este movimento que eu fiz, ó. Que ela vem assim dobradinha. A gente faz assim, estica e ela fica aqui. Qual é o problema? A hora que eu faço aqui, ó, sai um ar aqui. É da mesma forma que o ar sai, o ar entra. E se o ar entra, o que acontece? O vírus pode entrar. Então, o que falta aqui? Eu falei pra vocês que filtração, essa máscara é ótima para filtração. Qual que é o problema? A vedação. Ela escapa. Então, a gente precisa de alguma forma que ela fique bem ajustada. Então, aí vem a recomendação de usar a máscara de pano junto com essa máscara aqui, tá? Por que não usar a máscara de pano sozinha? A gente, no começo da pandemia, para tentar controlar a contaminação, a gente não tinha máscara para ninguém, então vamos controlar como? Descobrimos que algumas formas de usar a máscara fazia com que ela diminuísse a quantidade de vírus que a gente espalhava ou que pegava, tá? A máscara protege muito. O problema da máscara de pano é que ela não foi feita especificamente, os tecidos não foram feitos especificamente para isso. E dentro da trama, o vírus pode passar, tá? Principalmente essas aqui, eu peguei essa máscara aqui, por exemplo, ela tem aquele tecido da Malve, aquela de antiviral. Muito bem, ela é ótima, só que ela tem aqui, ó, uma costura. E nessa costura aqui, o vírus pode passar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, ó. Ela fica super bem colocadinha. Mas aqui, ó, por esses tecidos aqui, ó, a chance de transmissão é baixa, bem baixa. São 3 tecidos. Essa é uma máscara que tem 3 tecidos. A chance de contaminação é baixa, aqui bem baixa, bem baixa. Mas dá pra gente melhorar. Por que a gente não vai melhorar? Aí a gente usa a cirúrgica junto, que aí ela faz a vedação com a máscara cirúrgica, tá? Isso ajuda bastante. Então, cirúrgica com a máscara de pano. E aí, dependendo de como você usar, dá pra você usar mais vezes a máscara cirúrgica. A hora que a máscara cirúrgica estiver molhada, ela já não tem mais proteção, tá? Existem essas máscaras aqui, que eu até mandei fazer pra minha filha. Essas aqui são muito legais. Como é que é? A gente tem um tecido, que é mais fininho, que é de algodão. Esse outro tecido, que é um tecido que repele, tá vendo? Tem um nome aí, gente, eu não sei, poliéster, sei lá. Aí tem este, tá vendo? Dá pra vocês fazerem uma dessa em casa, ó, tá vendo? Tem um envelopinho. Aqui dentro, dá pra você colocar um filtro. O que eu faço aqui? Eu coloco o filtro Melita na máscara e aí ajusta no rostinho esse dela, né? Ajusta no rostinho como essa daqui, só que com o filtro dentro. Você coloca o filtro na parte da frente, o filtro protege e a criança consegue ficar protegida, vocês também, se vocês fizerem do tamanho de adulto. Coloca o filtro Melita aqui dentro, eu falo Melita, mas deve ter um nome, sei lá, filtro de café, sei lá. Fica aqui no meio. E o filtro tem uma excelente proteção, tá? Então, filtro mais máscara de tecido, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, essas são minhas dicas pra vocês. Agora, se você for usar a máscara de... se você quiser buscar essa aqui, que eu acho que é a melhor coisa a fazer, principalmente pra quem pega posto... falo pra você. Principalmente pra quem pega transporte público. Gente, usa uma dessa daqui. Ou então, compra uma pra usar só no transporte público. Eu uso um tempão isso aqui. Tem máscara que eu uso dias e dias e tá ótima, tá indo super bem, não tem problema nenhum. Tem um site que chama PFF2, que é isso aqui, que é esse nome aqui. Ó, PFF2 para todos. Lá, eles publicam
lugares que vendem as máscaras PFF2 e a preços ótimos. Então, assim, ele encontrou... Por que acontece? Como a gente sabe, né? Por exemplo, essa máscara aqui é uma máscara excelente. Quer dizer, essa é a minha? É a minha. Essa máscara aqui é uma máscara excelente. Essa máscara aqui também uso para trabalhar. Que também é uma PFF2, só que ela chama Aura. Ela é super confortável. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, é super confortável. Ela veda super bem, tá vendo? Essa daqui eu cheguei a encontrar pra vender, gente, por um valor, assim, absurdo, assim, de 70, 80 reais. Cada uma. Quando, na verdade, ela custa 8, tá? E aí, nesse site PFF2, eles falam pra vocês, ó, nesse site tá vendendo a um preço justo, tá? Essa daqui, por exemplo, você consegue encontrar ela R$3,40, R$3,50, tá? E, dependendo, gente, se você parar pra pensar, é mais barato que uma máscara de tecido, né? E ela te protege 95%, mais ou menos, tá? É melhor que a Pfizer. A Laila tá me perguntando aqui qual que é a melhor máscara para as crianças. Máscara para criança, eu sempre falo que é o seguinte: criança, tanto quanto adulto, mas muito mais do que adulto, a gente precisa pensar em conforto. Porque a criança tá bem desconfortável com relação à máscara e que não é o natural dela. A criança gosta e precisa da mímica, então a gente perde a mímica. E quando ela a criança perde a mímica, ela quer tirar, ela quer falar, ela quer, enfim, ela quer arrancar. Então aquilo tem que estar muito bem acoplado no rosto dela. Existe hoje máscara PFF2 para criança. É que eu não subi uma aqui. Eu tenho da minha filha, eu tenho igualzinha essa aqui, igualzinha. Existe máscara PFF2 para criança. Tem uma marca que chama Eco com K, E-K-O, Eco Máscaras. Eles vendem máscara infantil PFF2 e para eles é ótimo, tem vedação boa. Na minha opinião, é uma das melhores máscaras. Isso, PFF2, a Simone tá escrevendo aqui. É uma das melhores máscaras para criança acima de 5 anos. Abaixo de 5 anos, eu acho a cirúrgica mais confortável para criança. Mas é preciso ajustar a máscara para que a criança fique. Porque lembra, são 3 pilares. Precisa estar confortável, precisa ter a vedação e precisa ter filtração. Então não adianta nada deixar a criança bem fechadinha com uma máscara de tricô, que não serve pra nada. Aliás, aquilo não serve pra nada, tá, gente? Aquilo é porcaria. Não serve pra nada. Então, a melhor coisa que a gente tem, a melhor máscara que a gente tem pra criança, na minha opinião, é ou usar a máscara cirúrgica para criança, a cirúrgica infantil, tem para vender caixas de cirúrgica infantil a preços ótimos. E aí, se a criança é um pouco menorzinha, existem vários nós que a gente pode fazer. Então, tem o nó, quer ver? Ó, por exemplo, nessa máscara da minha filha aqui, aí, ó, eu fiz esse nó, porque a máscara ficou larga para ela. Aí a gente faz o nó para que a gente consiga fazer a vedação, tá? E eu recomendo que tenha, que essa daqui o clipe eu tirei para lavar. Mas ó, se vocês olharem aqui, ela tem uma costurinha aqui em cima que a gente coloca aquele clipe nasal. O que é o clipe nasal que a gente coloca na máscara de tecido? Sabe aquele negócio que a gente amarra pão, aquele ferrinho que a gente amarra pão? É isso, você costura aqui, ó. Aí ele faz a vedação todinha aqui, ó, no rostinho da criança. E coloca aqui dentro o filtro. Essa máscara aqui vai super bem, ó, pra vocês copiarem aí. Essa máscara aqui, ó, ela vai super bem pra criança. Aí aqui no meio, menor de 5 anos também, ó. Aqui no meio você coloca o filtro Melita, empurra lá pra dentro, ó, vai empurrando lá pra dentro, coloca aqui dentro, acabou. Show, essa máscara é show. Se a criança usar essa aqui, ó, show. Se não, essa daqui. Se for maior do que 5 anos, tem a PFF2, tá bom? É isso aí, ó, a Fátima escreveu. Eco Máscara PFF2 infantil. Eu tenho aqui da minha filha, não sei onde é que, acho que tá lá embaixo. Se vocês quiserem eu pego pra vocês verem. É super boa, tá bom? A Simone perguntou se pode lavar a máscara. Não, não pode, tá? Uma das formas da PFF2 funcionar por parte...
eletrostática. E quando a gente lava, a gente mata isso. Não pode lavar de jeito nenhum. É tranquilo, é só pegar e colocar ela penduradinha, assim, ó. Usou, deixa lá pendurada. Vai precisar, aí vai, o que eu recomendo? Compra 7. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai usar na segunda essa, na terça essa, na quarta essa. Acabou. Não precisa lavar e vai trocar só quando o elástico ficar mole. Eu uso por muito tempo mesmo. Tipo uns 2 meses dá pra usar a máscara. Bem tranquilo, tá bom? Não precisa lavar e nada. Então é isso. Sabendo quais são as máscaras que deixam vocês bem protegidos neste momento de grande infecção. Então nós estamos num momento de grande infecção. Sabendo que as vacinas precisam acontecer o mais rápido possível e é nossa responsabilidade. Existe a responsabilidade do governo de comprar e entregar vacina e fazer com que a vacina chegue no posto. Eu falo que é o seguinte, não adianta nada a gente ter vacina se a gente não tem vacinação. Então a vacinação precisa acontecer. E a vacinação acontece também se a gente participar. E a gente participa de várias formas. A gente participa indo se vacinar, conversando com outras pessoas para que essas pessoas também se vacinem, bloqueando fake news, fazendo com que as fake news não se espalhem e conversando com todo mundo, pedindo para que todo mundo se vacine. Eu vou deixar meu Instagram para vocês, é @tra.mairaluz. Acho que é isso, meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à vacina, ou alguém veio falar para vocês, sabe tal vacina, isso, aquilo, outro, manda para mim para eu quebrar a corrente, eu ajudo vocês, tá bom? A Fátima colocou, pff2pratodos.com, é o site que tem as cotações para onde para as máscaras, tá bom? E quanto mais máscaras dessas vocês usarem, sério, essa aqui acho que R$3,80, tá bom? Então tem várias dessas aqui, fácil, vale a pena, vocês vão gastar muito menos dinheiro e vão se proteger muito mais. Com a máscara bem vedada, boa filtração, máscara vai proteger vocês, tá bom? Bom, é isso. Se vocês tiverem, eu vou esperar 1 minutinho pra ver se vocês têm alguma dúvida aí e aí eu vou encerrar, porque eu prometi meia hora, nem sei quanto tempo já que eu tô falando. Aí, já falei quase 1 hora. Acho que é isso. Então é isso, turma. Muito obrigada aí. Obrigada pelo espaço. Tô muito feliz de falar pra casa. Espero que em 2022 a gente não precise mais falar somente dessa forma, né? Que a gente possa se ver, que eu possa ver a palestra aí de todo mundo, os queridos brilhantes que trabalham. Muito obrigada aí por tudo. E eu estou à disposição da casa, de todas as pessoas, de verdade, de coração, o que vocês precisarem aí de ajuda. Agora é importante o que a gente puder ajudar um, ajudar o outro. É só assim que a gente vai sair dessa, né? Tá bom? Beijo pra todos. E muito obrigada, viu? Tchau, tchau.